Vamos lá. Nereu, que coisa boa receber você para essa conversa. E, e hoje a gente vai conversar aquele assunto que a gente tem vontade de conversar há muito tempo, né? Sobre a importância da psicoterapia. O valor da psicoterapia nas nossas vidas. E Nereu, você tem quantos anos de terapeuta? Então, acho que 23, chega nos 24 anos 20, de terapeuta. 24 anos Claro, trabalhando como como terapeuta, terapeuta. né? Então, e você fez o curso de psicologia e depois do curso de psicologia não parou nunca mais. Não, é porque na realidade para ser psicóloga você também tem que entender que é um estudo contínuo, não para, O estudo contínuo. contínuo. Você não pode parar. E é através desses estudos contínuos que você vai descobrindo onde a área que você gosta. Você vai fazendo uma especialidade daquilo, uma especialidade dali, outra ali, e até o ponto que você encontra. É isso aqui. A linha, né? E que você se identifica mais, que você gosta mais de fazer. E você também tem aquele cuidado de não excluir o que você aprendeu em outras áreas, entendeu? É, você mesmo não é só psicólogo. Praticamente, ó, eu fiz de primeiro, assim, a minha formação na época foi cognitivo comportamental. Eu tinha totalmente uma aversão a esse mundo do inconsciente. Eu gostava da coisa da racionalidade. Você tinha aversão aos estudos do Do inconsciente, inconsciente. E aí eu certo? gostava muito da questão da racionalidade, da coisa prática. E por isso que Certo. eu busquei, a primeira formação minha foi essa, A a comportamental. comportamental, né? Aí E depois. depois aí eu fui descobrindo que tinha esse mundo do inconsciente, que eu não queria a terapia do Freud, Ah, que eu não me identificava muito com aquela teoria, mas eu descobri a teoria do Jung, que é certo, a base analítica. E aí acho que eu me encontrei nisso, na base certo. do Jung, assim. Aí depois eu fui fazendo outras coisas, É, né? porque você vive estudando, né? Quem te Isso, acompanha sabe que isso. você vive trabalhando em Palmas, estudando em São Porque Paulo. na realidade, quando você estuda, você aprende, você traz isso também para a sua vida também, como, né? Esquecer que a gente também é um ser humano e a gente tem que também estar em processo também. E aí também você vai se encaixar no processo também daquilo que você gosta de fazer. Quer Certo. dizer, se você é guiano, você gosta de fazer a terapia do Jung, dentro da Isso. terapia do Jung. E os clientes vão chegando também se identificando com a linha que o terapeuta trabalha. Lá no início da carreira, a gente fica um pouco frustrado, né? Hum. Porque alguns pacientes não ficam com você, né? Começa e vai embora. Vai embora, faz uma sessão e se manda. Eu digo, meu Deus, onde eu fui? Onde eu errei? O que que eu fui? O que que eu fiz que não deu certo? Que o cliente não ficou? E hoje não, hoje a gente se preocupa porque tem também a identificação, a pessoa ter a empatia com o terapeuta com o cliente, eu me interessar pela história dele e tal, isso é Sim, importante. sim, E o paciente sente isso. sim. E E, aí as pessoas, cada tempo que passa, tá, mais gente está buscando por psicoterapia, não é, Nereu? sim, Tem exatamente, aumentado a porque a busca, gente né? vê que terapia não é despesa, é um investimento. Um investimento. E ela é investimento porque é um trabalho que você faz com você, é um olhar para dentro. A gente deixa E, de olhar para fora e vai começar a olhar para dentro. E a nossa história, ela tem que ser ressignificada, porque nós tivemos um pai, uma mãe, tem uma árvore genealógica também atrás da gente. começou bem antes, E né? essas pessoas não fizeram terapia. Quer dizer, meu pai não fez terapia, minha mãe não passou por terapia, né? E, consequentemente, nem os avós. Então, o que acontece com isso? Então, eu sou um reflexo dos que vieram antes de mim que não fizeram terapia. Certo. Então, toda a carga dos erros e dos acertos vai recair sobre os descendentes, Isso. entendeu? Então, é importante a terapia para isso, para que você possa, a geração agora do meu, daqui para frente, possa ser diferente. Eu não sei carregar esse peso da ancestralidade. Certo, É, certo. isso. É interessante quando você fala que uma importância da psicoterapia
e que ela é um investimento porque a gente olha para dentro e é o autoconhecimento, né? E quanto mais eu me afino comigo mesma, mais o que eu faço para fora, o que eu faço para o mundo, seja nos relacionamentos, no trabalho, na profissão, começa a ter sucesso, né? Começa a fazer sentido a partir do momento que eu vou ficando cada vez mais alinhada comigo mesmo. É isso que você quer dizer quando você Sim, fala de... exatamente, porque quando a gente vai, qual é o objetivo da terapia? Para ter autoconhecimento e desse autoconhecimento você buscar a sua identidade, quem você é, entendeu? Isso. E aí quem você é, aí isso potencializa você, porque Isso vai me dar você força em tudo que eu é for tudo que eu fazer. faço. Aí porque você vai para sua essência, e na essência você é. E aí, quando você é, aí você se potencializa em todas as áreas, que seja no relacionamento, seja no trabalho, seja Na na espiritualidade, saúde, né? em tudo. Certo. Porque, na realidade, o adoecer do indivíduo, os conflitos do indivíduo, é porque ele não está na essência, ele não está sendo ele mesmo. Isso. Quando eu estou sendo eu mesmo, eu entro em equilíbrio. Certo. Eu não, É e a, as coisas dão certo. é a mesma homeostase que a gente estuda lá na biologia, né? Que o corpo precisa desse equilíbrio e é tudo junto, né? A gente tem mania de separar emocional, o espiritual, o físico, só que tá tudo interligado e tudo É. junto. É interessante você falar isso, que a psicoterapia, que trabalha a saúde mental, que trabalha o autoconhecimento, ela reflete no corpo, no físico, não reflete, Nereu? Sim, exatamente. Porque na realidade, vamos pegar aqui a doença, né? Os sintomas. É uma vida que eu não estou vivendo a vida que é para ser vivida, entendeu? Diante de alguma coisa, de um biochoque, diante de um trauma, seja vivido por mim ou vivido pela minha ancestralidade, vai impactar na minha vida. E então a doença ela pode estar sendo está sendo originalizada, né? Por isso. Começada, ela É, começou. começou por aí. E aí é o ponto e a terapia ela serve para você buscar isso, buscar onde estão os conflitos, onde estão as minhas dores, e esse olhar para dentro que vai levar para essa essência, para esse autoconhecimento, para que eu seja eu mesmo. E é quando eu sou eu mesmo, Nereu, as eu tô pensando coisas. aqui, eu já ouvi muito, você também, com certeza já ouviu muito isso. Pessoas que têm medo de vir fazer a terapia, chega nesse ponto, entende, acha esse papo legal, fica curioso, dá até uma vontade, mas tem muita gente que fala assim: ah, e aí eu vou mexer no que tá quieto, eu já aprendi a viver do jeito que eu vivo, e depois que adianta eu descobrir isso tudo, descobrir onde estão meus traumas, descobrir onde que foi o biochoque e descobrir o que aconteceu com os meus antepassados, o que eu vou fazer com isso? É, porque na realidade, quando você está evitando de olhar para isso, você está sendo dominado por isso. E a terapia é para que venha para a consciência que está no inconsciente. Então, aquilo que vai desbravando, que você vai fazendo, vai descobrindo, né, trazendo para a consciência, é aquilo que vai te dando um rumo. E aí você foge disso e isso acaba sendo o teu destino. Quer dizer, você poderia ter uma vida melhor, com mais sucesso, mais bem-estar, Liberdade, com autenticidade. autenticidade boa, e você não está vivendo isso, por medo de enfrentar isso. E lembrar que é dolorido, no início pode até ser dolorido, que não é fácil esse autoconhecimento, Não, não é. mas você dá uma transformação na sua vida, isso passa a ser uma vida diferente. Entendeu? Você que é meu psicólogo, meu professor também, várias matérias aí da psicologia, das terapias, né? E de outras abordagens. E você fala uma frase que eu gosto muito, eu poderia falar ela aqui, mas eu queria ouvir de você de novo. Aquela história que está dentro do que você disse aí, aquilo que eu excluo, aquilo que eu nego, né? O que eu não quero olhar, faz uma É, coisa comigo. E mas, aquilo que eu aceito, que eu incluo, faz outra coisa comigo. é, O que acontece na vida das pessoas quando elas
com aquilo que elas negam, que elas têm medo de olhar. E o que acontece na vida das pessoas quando elas enfrentam essa, a gente chama da noite escura da alma aí, quando elas passam por esse lugar sombrio e se enfrentam. É porque na realidade a gente usa aquela frase assim: o que eu amo me liberta, o que eu rejeito me aprisiona. O que eu amo Me me liberta, liberta, e o que eu o que eu rejeito me me aprisiona. aprisiona. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para as situações da vida com esse olhar de aceitação, de amorosidade, eu vou me libertando. E aquilo que eu rejeito, que eu não quero ver, aquilo lá, eu estou preso naquilo que eu não quero ver. E aí, inconscientemente. E aquilo que vai, aquilo que eu não quero ver, que vai tomando conta da minha vida. E aí, eu não quero, e quando eu vejo, eu estou vivendo aquilo, estou praticando aquilo, estou repetindo aquela história, não é? Estou sendo guiado por aquilo, que é o que aí as pessoas chamam de destino, né? E ele nem percebe, às vezes, que está fazendo, repetindo aquilo que ele odeia, que ele rejeita, que ele não quer, entendeu? E aí você falou uma coisa muito interessante, que o caminho na psicoterapia, quando eu vou olhando para essas coisas e reconhecendo e enfrentando, por mais que doa, não é só olhar e descobrir, é o caminho de aprender a dizer sim, aceitar que tem aquilo na minha história de vida, né? Que você falou, não é um olhar qualquer, é olhar com amorosidade. Que não é fácil olhar com amorosidade, né? Mas é um processo, é uma jornada, é uma caminhada. Quando ele fala do processo de individuação, né, que é o encontro do indivíduo com ele mesmo, né? Individuação, o encontro do indivíduo com ele mesmo. Então, individuar é integrar as partes que foram divididas durante a minha existência aqui, né? Então, eu vou integrando, eu vou juntando aquele que foi quebrado, aquele que foi renegado, aquele que foi rejeitado, eu vou causou muita dor, né? E aí Isso. E aquilo que eu vou unindo, que eu vou juntando, eu vou me individuando, eu vou virando eu de novo. Voltando para casa. Aí, exatamente. Eu vou voltar para casa, voltar para minha essência. Aqui agora eu estou sendo eu mesmo. Não estou mais dividido, partido. Entendeu? E a gente sabe que não é só, né? A parte intrauterina, antes da, né, que a gente está falando da ancestralidade. Então tudo foi quebrado. A vida começou muito antes. A minha vida começou muito antes de eu nascer. Agora, né? a gente vai dizer que a psicoterapia vai te ajudar em tudo isso e tal. Não, a gente vai, é um processo que a gente, nessa existência a gente não vai resolver tudo. Todos os nossos traumas, todos os nossos ancestrais, não vai acontecer. Mas aquilo que a gente já faz já nos ajuda bastante. E outra coisa que é um ato de responsabilidade também. É um ato de amor próprio, mas ele é um ato de amor ao próximo e de responsabilidade. Porque quanto mais eu me integro, quanto mais eu encontro comigo mesmo e a vida vai fazendo sentido, esse olhar de amorosidade, ele vai se transbordando para todos e para tudo ao meu redor. E aí eu vou possibilitando, abrindo um caminho para minha descendência melhorar também, não é isso? Exatamente. Facilita o caminho dos próximos. Quer dizer, se a pessoa faz a psicoterapia, então ele vai liberar várias coisas que os filhos não precisam carregar. Isso. Que ele está se liberando e quando ele se libera quem vem depois dele. Então, gostoso. O bom é isso. Então, e não os filhos carregar nossos traumas. Porque o que acontece? A criança ela é ferida. E ela é ferida, às vezes, por ignorância dos pais, por falta desse autoconhecimento. Sim. E aí eles agem com os filhos de uma forma inadequada. Então, todo mundo que vai ser pai, que vai ser mãe, deveria passar por um processo de terapia para saber como educar um filho. Né? E na psicoterapia ele vai aprender a fazer isso. Ser um pai melhor. E não ser o pai repetir o que a mãe fez e o que o pai fez. Eles não passaram por terapia. Então eles erraram muito. Não é que a gente vai, que quem faz terapia não vai errar, mas ele vai errar de uma forma mais consciente.
e vai poder corrigir, Sim, entendeu? sim. Então, Eu gosto então de se a pensar. gente quer liberar, então muitos pais repetem os seus traumas nos seus filhos. Tem duas coisas interessantes aí, né, Nereu? Tanto de repetir, porque fizeram com ele e ele vai repetindo, como de não tentar não repetir, fazer diferente, mas fazer isso sem consciência, fazer na revolta. Isso. Quando eu também tento cuidar dos meus filhos de uma forma diferente do que os meus pais fizeram, mas eu faço isso na revolta, chateado com o que os meus pais fizeram, querendo provar que agora eu sei fazer melhor, ainda eu tô presa no trauma também. Eu ainda não tenho Porque autoconhecimento, tem, sim, né? porque tem três tipos de pais. Aquele que é permissivo, aquele que é autoritário, que é na repressão, e o pai que é flexível, que é do diálogo. E geralmente nós vamos ser o pai permissivo ou o pai autoritário. Os extremos, Os né? A gente vai extremos. para um extremo ou para o outro. E lembre que era a flexibilidade com a criança, né? Se a criança, ela ajudar a criança desde cedo a expressar os seus sentimentos. E a criança, com o pai autoritário, Ela tem medo, ela né? tem medo, ela vai E o negar medo é de não as ser emoções aceita, dela, né? os sentimentos dela, ela vai ser autêntica. Aí começa a perder a sua identidade. Já quando Olha criança. que nós vamos marcar um outro bate-papo desse para falar só sobre isso. Porque sobre você perde a sua identidade. identidade ali já quando criança. Já bebezinho, eu quero expressar, e o pai lá na chibata, e ele não expressa, pelo medo. E na chibata não é só chibata de bater, não. É na Não, cara a cara feia, feia né? e tal. E aí o pai diz, não, meu filho, você... Por exemplo, o filho quer alguma coisa e eu não dou. O pai não dá. Aí o filho fica bravo, chateado e tal. E aí o pai, o autoritário, vai repreender aquilo lá. Sérios. E o pai que está na flexibilidade, tá? Filho, eu entendo que você está com raiva do seu pai. Porque você queria muito isso. Seu pai não vai poder te dar isso. E não vai te dar isso porque você é pequeno e eu sou grande e eu sei o que é melhor para você. Mas Então, eu entendo. Mas eu Mas entendo. você pode ficar chateado. Você pode ficar chateado com seu Ai, pai. que legal. Acho que você quer até enforcar o seu pai. Entendeu? Isso. E não vai fazer drama com isso, não vai não. fazer o filho se sentir culpado porque sentiu raiva, né? E aí o filho aprende a ser autêntico. Aí é uma educação de autenticidade. Ai, que Esse lindo. filho vai ter menos traumas. Com certeza. Então, pais trabalhados que passaram por terapia vão ter filhos melhores, vão educar os filhos bem melhores. Que talvez nem vai precisar de fazer psicoterapia, porque o pai já faz junto com ele. Interessante. Isso, não é fragmentado, ele já é mais inteiro. Ele vai precisar menos de psicoterapia. Muito bem, porque a psicoterapia é para juntar as partes, É. para voltar para casa, para o ser, para ficar inteiro. Isso. Quanto menos fragmentado a pessoa menos ela Ela vai precisa precisar de terapia. psicoterapia. Nereu, Então, que papo bom. pais bons, pais flexíveis, filhos flexíveis. Pais curados, filhos curados. Entendeu? Que joia, então, né? E não jogar nossas feridas nos nossos pais. Isso. Nos nossos filhos, aliás. Muito, muito bom essa conversa. Agradeço demais. E a gente tem caminhado junto, né, Nereu? Aí já há um tempo. Então, gente, aí então o que a gente vai dizer? Que a terapia é Investimento, né? E tem muito terapeuta bom, né? Aí Brasil afora. E agora tá tão bom, as pessoas podem fazer terapia presencial, pode fazer terapia online, né? Em Palmas, Tocantins, tem nós dois e muitos mais. Muitos. Quanta gente boa, estudiosa, né? Trabalhando aí. E a gente vai se encaixar, a gente pode dizer para ele que ele vai se encaixar naquilo que o Que o cliente vai se sentir bem, né? vai se sentir bem, tanto na linha da abordagem como na linha do próprio terapeuta também. Isso. E é muito gostoso ir para um terapeuta que faz terapia também, que se cuida de si, né? Por quê? Porque quando a gente faz terapia, a gente vai... Não é que dizer que eu vou só ter... eu não fui abusado e não vou entender quem foi abusado. Não, mas é uma forma da gente não estar mergulhado na ferida do outro, assim. Poder ajudar o outro quando eu posso... Se eu me trabalho, eu vou poder melhor ajudar o outro. Se eu não sou trabalhado, eu posso ficar um pouco emaranhado com a história do cliente. Isso aí. E aí, então, é assim. Tem uma frase do Jung que ele diz assim, eu vou com o meu paciente até onde eu fui.
Mas é para entender melhor a frase, não é que eu tenho que passar tudo o que Que o cliente passou. sou, entendeu? Mas eu tenho que amadurecer de uma De forma, uma forma que tal, para poder ajudar aquela porque eu dou conta de pessoa, olhar para para aquela aquilo, dor, para aquela né? dor e tal. Não tem que ter passado para aquilo que o cliente passou, entendeu? É muito E mais um então o que eu processo acho de amor. interessante também é a aceitação daquilo que a gente é. E a gente às vezes quer ser aquilo que os outros querem que a gente. Quando não temos pais inteiros, os pais vão levar os filhos do jeito que eles querem. Verdade. E aí a sociedade também vai também fazer isso. E a gente vai perdendo a nossa autenticidade. Verdade. E aqueles pais que vão deixar que o filho seja, que eles sejam o que eles são, né, já desde criança, então eles não vão ter marionetezinhas manipuladas, porque eles já sabem quem eles são. Ótimo. Então, é isso. Muito obrigada. Valeu! Valeu. Só a Luciane mesmo para ter essas conversas, porque eu talvez não teria com outra pessoa.